Agora nós vamos receber o pregador dessa noite, pastor Rafael. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos felizes por estar aqui mais uma vez, aproveitar que você está de pé, vou pedir para que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e nós estaremos lendo o versículo de número 24, Atos, capítulo de número 10 e o versículo de número 24. Se achou, diga amém. Olha o que diz aí, o versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Vamos ler mais uma vez, o 24? E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Tome seu assento, e assim que se sentar, diga glória a Deus. Meus irmãos, primeiro parabenizar nossos pastores pelo dia de hoje, o dia do pastor. É muito bom ter pastores que cuidam de nós. É muito bom ter pastores que se preocupam conosco. E eu louvo a Deus pela DIG, pela vida do pastor Eliseu, pela vida do pastor Marcos, que tem cuidado de nós, não só por um princípio ministerial, mas também a nossa vida. Então nós louvamos a Deus pelo investimento, nós louvamos a Deus pela oportunidade e nós somos muito gratos a Deus. O pastor Marcos me mandou uma mensagem hoje falando sobre a vida do pastor e eu mandei retornando para ele. O pessoal só esqueceram de escrever que a vida do pastor é não esquecer o remédio de pressão em casa. Porque é pressão o tempo todo, irmão. Então, nós louvamos a Deus pelos nossos pastores que cuidam de nós. Queridos, eu vou fazer menção nesse dia de pastor e depois eu corto, se o pastor Marcos não gostar. Mas eu tinha um problema com o pastor. Quantos estão me ouvindo, digam amém. Eu tinha problemas com pastores. Assim, não problemas de briga, mas chegou um tempo da minha vida que eu achava que igreja era como se fosse uma empresa. Então, meu relacionamento pastoral era apenas empresarial. Ele me dava a oportunidade de trabalhar e eu servia a igreja, servia aquilo que eu acreditava. A Luciana está de prova ali, eu nunca gostei de muito envolvimento com pastores. Ao longo do tempo que a gente foi crescendo ministerialmente, desde criança na igreja, a gente foi vendo algumas coisas, entristecendo com muita coisa, e eu tinha uma mágoa nesse sentido. Quando vim trabalhar aqui no Templo Central, quando vim congregar aqui no Templo Central, irmãos, o pastor Marcos fez de tudo para se aproximar de mim. Tudo. E me chamava para conversar e eu sempre tinha os meus espinhos para dizer, não, pastor, não, pastor. Pastor, não, pastor, não. Ele falava, vamos tomar um café comigo? Eu falei, pastor, a Luciana está em casa. Vamos tomar um café comigo? Ih, pastor, eu tenho um compromisso agora. Porque eu entendia que eu não queria muita aproximação, apesar de já ser obreiro, apesar de já ser presbítero. Olha que coisa isso. E aí, um belo dia eu estava aqui, a Luciana estava de férias e o pastor Marcos falou assim, sua esposa está em casa, está de férias? Eu falei, tá, chama ela então, que eu quero falar com vocês. Eu falei assim, pronto, e agora? O que aconteceu? Liguei para a Luciana veio para cá, chegou aqui, ele falou assim, botou nós dois no gabinete, aí falou assim, vamos almoçar. Aí eu disse, não, pastor, é que... só que eu não tinha desculpa, porque a Luciana estava ali, a minha desculpa era a Luciana, que eu tinha que almoçar com a Luciana. E aí ele falou assim, mas você vai deixar sua esposa com fome? Você já almoçou, Luciana? Ela falou, não, você vai deixar sua esposa com fome? E eu muito constrangido fui curado, queridos. Fui curado. Deus operou o amor que o pastor Nobre estava falando aqui. Aquele amor entrou no meu coração e quebrou todas as amarras, todas as armadilhas. Tirou todos os espinhos que me impediam de ter uma aproximação. De sorte que o que eu vou falar aqui hoje é do fundo do coração. Eu amo os meus pastores. Amo os meus pastores. E hoje eu louvo a Deus pela vida dos pastores. Eu não podia deixar de abrir mão nesse dia do pastor de dizer isso, porque fui curado por isso. Fui curado aqui na igreja. Às vezes a gente fica, não vou me aproximar. Não, quebre isso no nome de Jesus, que Deus vai te abençoar. E eu fui muito abençoado a partir dessa cura que Deus me deu. Voltando aqui para o texto de Atos, capítulo de número 10, versículo número 24. Queridos, eu queria falar hoje sobre como salvar a nossa família.
Alguns de nós aqui temos nossos familiares que ainda não são evangélicos, filhos que estão afastados, filhos que estão longe da igreja, marido que não estão na igreja. E esse grupo de casais vieram agora do encontro de casais animados, felizes, querendo mais de Deus, querendo investir na obra, restaurados. E eu acredito que nós não podemos parar. O pastor Marcos tem sempre ministrado sobre nós aqui a salvação dos nossos familiares, a salvação dos nossos parentes. E eu tenho levado isso muito a sério porque tenho 2 meninos. Eu nasci e me criei num lar evangélico. Minha mãe e meu pai lutaram muito pela nossa salvação, obrigavam-nos a ir para a igreja. Mesmo sem vontade, a minha mãe ainda nos forçava até onde ela pôde. E depois de um tempo, nós 3, sou eu e mais 2 irmãs, nós resolvemos sair da igreja. E aí começamos a caminhar por caminhos que não eram para nós caminharmos. A minha mãe entrou num período intenso de muita oração por nós, clamores, orando pela madrugada. E às vezes eu fingia, já contei isso aqui, eu estava dormindo e minha mãe entrava no quarto, eu fingia que estava dormindo e ela orava por nós e falava: Senhor, esse menino foi apresentado na igreja, existe promessa sobre a vida dele, eu não aceito meu filho afastado, eu não aceito as minhas filhas afastadas. Hoje, graças a Deus, todos nós somos casados, graças a Deus todos nós temos família, graças a Deus estamos todos caminhando para o céu, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Mas não deixo de dizer que houve uma mãe, e claro, eu ouvi meu pai, que orava incansavelmente, que não deixaram de clamar, que não perderam as esperanças, que não nos entregaram a própria sorte, que não nos entregaram à sociedade e que não deixaram que nós continuássemos vivendo no mundo que nós estávamos vivendo. Eu nasci num lar evangélico desde criança, batizado com o Espírito Santo aos 7 anos de idade, com 11 anos eu já pregava. E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu queria conhecer o mundo. E fui conhecer o mundo da pior forma que alguém poderia conhecer. Longe de Deus não há solução, longe de Deus nada é bom, porém longe de Deus tudo parece ser bonito. É igual o filho pródigo quando saiu de casa. Achava que tudo era bonito, tinha muito amigo, tinha muito legal, tinha dinheiro no bolso, podia curtir a vida. Só que chega um tempo que a ilusão acaba, chega um tempo que os amigos se vão, chega um tempo que é só você e os porcos. E você comendo, tendo o desejo de comer as próprias besteiras que você fez, e agora você sente vontade de voltar à casa do Pai. Voltei à casa do Pai, graças a Deus, Deus fez grandes coisas na minha vida, casei, graças a Deus por isso, porque a alegria do Senhor aformoseia o nosso rosto a cada dia, fiquei mais bonito, ganhei a Luciana para mim, e nós casamos, temos hoje 2 crianças, hoje eu pastoreio, sou pastor, trabalho com jovens, estou no melhor ambiente, que é o melhor ambiente de igreja, servindo a Deus, louvando a Deus, sirvo a Deus na DIG, com muitos amigos, porque Deus teve misericórdia de mim. Mas teve uma família que não desistiu. Cornélio foi um desses homens. Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio, ele orava e ele dava esmolas. Um dia um anjo aparece para Cornélio, e mesmo sem Cornélio ser judeu, mas ele tinha uma queda pelo Evangelho, ele tinha uma queda por Jesus. Mesmo sem, talvez ele na época não existia essa expressão, mas mesmo sem assumir ser cristão, Cornélio assim ainda era um homem muito devoto a Deus, ele era um homem piedoso, temente a Deus, ele era um homem que orava, ele era um homem que dava esmolas. Cornélio era um homem de excelente testemunho. Um anjo aparece para ele e fala: Cornélio, vai a Jope e manda trazer Pedro. E Cornélio, no outro dia, queridos, no mesmo dia, ele chama os seus servos, chama um soldado e manda com que vá chamar Pedro. E quando aqueles homens voltaram daquele encontro, trazendo a Pedro, a Bíblia diz que Cornélio tinha chamado seus parentes, seus familiares e os seus amigos mais íntimos para conhecer a Pedro. Cornélio havia preparado um ambiente de salvação na sua casa, na sua família. E por que hoje eu vim trazer essa palavra para você? Por que hoje Deus despertou o meu coração para trazer essa palavra para você? Porque nós não podemos abrir mão da nossa família. Porque nós não podemos aceitar que o diabo humilhe os nossos filhos no tráfico, nas drogas, na boca de fumo. Nós não podemos aceitar que o diabo destrua o casamento dos nossos pais. Nós não podemos aceitar que o diabo destrua o nosso casamento. Eu decidi lá em casa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa entraremos no céu no dia do arrebatamento da igreja.
Eu decidi lá em casa que dos meus filhos, nenhum deles vão sair da igreja e tomar o mesmo rumo que eu tomei. Porque um dia eu estava falando isso para alguém, alguém falou assim: você fala isso porque o seu filho é pequeno, pastor. Você fala isso porque os seus filhos são crianças. E eu disse: em nome de Jesus eu te repreendo. Eu falo isso porque eu estou ensinando meu filho a amar a Deus. Estou ensinando meu filho a ter Deus acima de qualquer coisa. O meu filho e o seu filho não poderá mais ser iludido pelas coisas do mundo, porque nós vamos apresentar Jesus a ele. Se você concorda, diga amém. O que eu preciso fazer, pastor, para ganhar a minha família para Jesus? Primeiro, você deve desenvolver um senso de urgência. Quando este homem, Cornélio, teve uma visão de que um anjo aparecia para ele e mandou que ele fosse chamar Pedro, ele no mesmo instante mandou chamar seus servos para ir ao encontro de Pedro. A salvação dos nossos familiares é uma tarefa urgente. Nós não podemos mais fechar os olhos para esta realidade. Pastor, mas os meus filhos estão na igreja, então nós precisamos ensiná-los a amar a Deus. Pastor, os meus filhos estão caminhando para a igreja, então nós precisamos dar responsabilidades e compromissos para ele continuar na igreja. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que a salvação dos seus parentes é uma tarefa urgente. E por que é urgente, pastor? É urgente porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos vivos. Hoje nós estamos vivos. Hoje nós estamos felizes, glorificando a Deus, mas nós não sabemos o que será daqui a 5 minutos. E se o diabo, ou se acabar e a morte alcançar os nossos parentes, alguns deles irão para o inferno e nós ficaremos com a culpa de não termos falado de Jesus para eles. Nós precisamos despertar, porque ganhar os nossos familiares para Jesus é uma tarefa urgente para agora, porque o dia de amanhã não nos pertence. Então nós não podemos esperar que os nossos filhos alcancem uma maturidade para vir para a igreja. Não, é de agora, é de criança, é de bebê, é de colo, é do maternal, que nós começamos a ensinar os nossos filhos que eles precisam entregar a vida para Jesus e serem salvos pelo amor de Deus, para que o que o pastor Nobre disse aqui também alcance os nossos filhos e nos alcance também. A tarefa de alcançar a nossa família ela é urgente, queridos, porque se nós não vigiarmos, a Bíblia diz que urgente porque depois da morte segue-se o juízo. Não há mais solução depois da morte. Não tem mais como acender velas depois da morte. Não tem mais como orar depois de morto. Não tem mais como clamar depois de morto. Então eu não posso deixar que mesmo que a morte alcance os meus filhos, mas eu tenho que ter a certeza de que os meus filhos estão com Cristo na glória, servindo e adorando o nome do Senhor Jesus. Você está com a sua mãe, com o seu pai afastado da igreja ou não é evangélico, mas você precisa agora desenvolver um senso de urgência, porque se a morte chegar, você terá sua consciência tranquila de que você falou de Jesus para eles e eles estão na glória, servindo e adorando ao nome do Senhor Jesus. Um dia eu conversando com uma jovem e eu pregando sobre perdão, ela resolveu perdoar o pai. O pai não era um bom pai para ela. E aí, através daquela palavra, através de oração, ela resolveu procurar o pai e pedir perdão para o pai. E ela reencontrou o pai, pediu perdão para o pai, abraçou o pai, falou de Jesus para o pai, pregou Jesus para ele. Aquele homem aceitou a Jesus. Queridos, e assim, é claro que não existe o do nada, mas literalmente do nada. Ela procurou o pai, falou de Jesus para o pai. Naquele dia que eles se reencontraram, que eles choraram, que eles se perdoaram, o pai aceitou a Jesus como Salvador. O pai era policial e num dia de serviço, 3 dias depois daquilo, o pai dela foi assassinado. E ela disse: pastor, eu ainda assim agradeço a Deus, porque tive a oportunidade de falar de Jesus para o meu pai. Pastor, duro seria para mim ter ódio do meu pai, o meu pai morrer e eu ter a certeza de que eu poderia ter levado vida para ele mesmo após a morte. Eu não consegui.
Pastor, por causa do meu coração duro, por causa da minha falta de amor, eu não tive a aproximação do meu pai, eu não deixei o meu pai ver a minha filha, eu não deixei o meu pai compartilhar dos momentos felizes comigo, mas eu tenho a certeza, pastor, que o que está de melhor reservado para nós naquele grande dia, porque o meu pai crente e eu vou me manter firme com o Senhor e nós vamos nos encontrar na glória, para a glória do nome do Senhor Jesus. É urgente isso. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer isso. A salvação dos seus parentes é uma tarefa urgente, porque a gente não sabe, depois da morte segue-se o juízo. Por que a salvação dos nossos parentes é urgente? Porque o arrebatamento da igreja é para esses dias. Mateus 25:13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A qualquer momento Jesus estará chamando a sua igreja. E eu vou entrar no céu com a minha família, eu vou entrar no céu com a minha casa, eu vou levar os meus filhos para o céu, porque nenhum dos meus filhos merecem ir para o inferno, porque Deus não me deu filhos para ir para o inferno, Deus não me deu a Luciana para deixá-la ir para o inferno, ela me leva e eu a levo, mas nós chegaremos juntos no céu glorificando a Jesus. Pastor, a minha família não está aqui. Pastor, o que eu devo fazer? Desenvolva o senso de urgência. E quem sabe você pode começar a clamar agora: Jesus, é para agora a salvação da minha casa. Jesus, o Senhor precisa salvar o meu pai hoje. O Senhor precisa salvar a minha mãe hoje. Jesus, o Senhor precisa salvar os meus filhos hoje. O Senhor precisa libertar os meus filhos hoje, porque eu não aceito que os meus filhos irem para o inferno. Eu quero que esta noite, querido, você se revolte contra o diabo que levou o seu filho para o mundo, contra o diabo que tem enganado a sua filha no mundo da perdição, das drogas. Hoje é a noite em que o nosso coração revoltado com as coisas do mundo, nós arrancaremos os nossos filhos, nós arrancaremos os nossos parentes da mão do inimigo e eles vão adorar a Deus conosco. Diga amém por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A sua família é de Jesus. A sua família é de Jesus. A sua casa é de Jesus. Não há tempo na sua casa, não haverá mais espaço para idolatria. Recebe essa palavra aí. Não haverá mais espaço na sua casa para o engano. Não haverá mais espaço na sua casa para o vício. Não haverá mais engano na sua casa, porque o amor de Deus vai alcançar os seus. Diga amém se você acredita nisso. Nós precisamos sentir isso, queridos. Nós precisamos chorar para que os nossos filhos entrem nessa igreja de joelhos dobrados, dizendo: quero Jesus. Está na hora de nós sairmos desse conformismo, de que você aceitou o seu filho em casa, de que você aceitou a sua filha em casa, com a desculpa de que estão estudando. Os nossos filhos precisam ter sede de Deus. Aquele homem, pastor, não tem mais jeito, Jesus dá jeito. Pastor, aquele homem não tem mais solução. Jesus leva a solução. Quando ele chega, as coisas mudam e o nome do Senhor é glorificado. Pastor, mas como isso? Simples. A Bíblia fala que quando Cornélio mandou chamar Pedro, Pedro chegou na casa de Cornélio. Quando Pedro entra, ele vê os familiares e os amigos mais íntimos de Cornélio naquele ambiente. Cornélio, ele nos ensina que nós precisamos preparar um ambiente de salvação para os nossos, queridos. E Cornélio prepara um ambiente físico. Ele reúne todo mundo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós precisamos ser agentes de paz dentro da nossa casa e promover a unidade. Como é que nós queremos ganhar os nossos pais para Jesus com ódio no coração? Como é que nós queremos ganhar o nosso irmão para Jesus se você não fala com ele?
Como é que você quer ganhar os seus parentes para Jesus se você só vive fazendo confusão dentro da sua casa? Se você não dá um bom testemunho? Nós precisamos mudar isso. Que Cornélio nos ensina isso. Ele prepara um ambiente de comunhão na casa dele. Ele diz: olha, vai vir uma pessoa muito especial e eu gostaria que você estivesse lá em casa comigo. E quem sabe ele não preparou um lanche, não preparou um café, não preparou um pão com manteiga, reuniu todo mundo ali naquele ambiente. Por quê? Porque um ambiente de salvação, um ambiente de paz promove um ambiente de salvação na nossa casa. Nós não podemos viver em pé de guerra dentro da nossa própria família. Nós não podemos viver em pé de confusão dentro da nossa casa. O seu filho vê você brigando com a esposa e vice-versa. A sua filha não tem paz para falar com você. Quer quebrar isso em nome de Jesus essa noite? E vamos repreender o espírito de confusão que o diabo tem lançado, o espírito de rebeldia que impede que você fale com um, que você fale com o outro. Nós teremos uma família unida e o nome de Jesus será glorificado. O pastor Cláudio, se eu não estou enganado, pastor Márcio Oliveira, pregando aqui no Congresso de Família, domingo pela manhã, ele disse uma coisa que muito me chamou a atenção. Ele falou que estava vivendo um momento mais especial do ministério dele. Onde ele chegava, Deus fazia milagres. Onde ele chegava, Deus trabalhava. E ele palestrando, pregando, viajando. Mas quando ele chegava em casa, ele sentia que o clima mudava. As crianças, as filhas que estavam na sala, iam para os quartos. A mulher arrumava alguma coisa para fazer na cozinha. Até que ele passou na frente de um dos quartos da filha e viu a filha comentando: o meu pai, quando chega em casa, essa casa vira um inferno. E ele, pastor, pregando, ministrando sobre famílias, ministrando sobre filhos, ministrando sobre jovens e adolescentes. Mas quando chegava em casa, o clima da casa mudava. Aí ele resolveu mudar. Porque as coisas só vão mudar na sua casa quando você resolver mudar. As coisas só vão mudar aqui fora quando eu começar a mudar aqui dentro. Então hoje nós precisamos sair daqui, pastor. Eu quero ganhar a minha família para Jesus. Então esse lance de não levar desaforo para casa tem que deixar aqui hoje. Pastor, eu quero ganhar a minha família para Jesus. Então esse lance que você fica dizendo por aí que ninguém te passa para trás tem que ficar aqui hoje. Porque servo de Deus é humilde. Porque servo de Deus não responde, não paga na mesma moeda, ele paga o mal com o bem. Porque servo de Deus não afronta quem afronta ele. Que servo de Deus manda uma palavra de bênção. Você vai chegar em casa, talvez seu marido vai te dar uma palavra de afronta e você vai dizer: eu te amo, meu nego, Deus abençoe sua vida. Porque o ambiente da nossa casa precisa estar propício para a salvação. Só que Cornélio não prepara apenas o ambiente físico da casa dele, ele também prepara um ambiente espiritual. Porque quando Pedro pergunta para ele assim: vem cá, Cornélio, o que houve? Por que você me trouxe aqui? Aí no versículo 33 de Atos 10, Cornélio responde assim. Ele conta que um anjo apareceu para ele e ele diz: e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. A Bíblia fala que Cornélio estava jejuando. Nós precisamos preparar um ambiente espiritual da nossa casa, porque quando Cornélio diz isso, ele diz para Pedro que quando mandou chamar Pedro, ele estava jejuando e agora ele reuniu todo mundo para ouvir aquilo que Deus havia de falar na vida de Pedro. Sabe o que eu vou te dizer essa noite? Deus usa pessoas, mas quem usa é Deus. E às vezes a gente erra nisso aqui, porque a gente acha que Deus, ele tem que ficar à mercê daquilo que a gente acha. Não! Deus, ele usa pessoas, e Cornélio dá essa aula para nós quando diz assim: Pedro, nós estamos aqui porque estamos diante de Deus. Nós precisamos preparar um ambiente para que Deus esteja na nossa família. E ele diz: Pedro, nós viemos aqui porque queremos ouvir aquilo que Deus tem a dizer através de você. A nossa casa precisa viver um ambiente, um clima espiritual para que haja salvação dentro dela. Eu não posso viver a vida do jeito que eu acho que tem que ser vivida. Eu não posso viver uma vida de mau testemunho. Eu não posso viver uma vida fazendo aquilo que acho correto que tem que ser feito. Não, eu preciso dar um bom testemunho e chamar a presença de Deus para dentro da minha casa para que a salvação chegue. Aí você pensa assim: pastor, mas eu preciso de alguém visitando a minha casa. Não, querido. Deus tem as suas estratégias. No caso aqui de Cornélio,
Deus mandou Cornélio chamar Pedro. Mas quem sabe Deus não está querendo usar você que está aqui hoje. Quem sabe você não é a estratégia que Deus quer usar para ganhar a sua família para Jesus. E como você diz isso? A Bíblia fala que Deus chama Noé para salvar Noé do dilúvio. E Noé salva apenas a sua família. Noé salvando a sua família. E assim Deus também quer levantar você para salvar a sua família. A Bíblia diz que Josué, ele reúne o povo e diz: com relação a vocês, eu não sei o que vocês decidem, mas eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué decidiu salvar a sua família, Josué decidiu salvar a sua casa, e nós que estamos aqui também precisamos decidir salvar a nossa casa e salvar a nossa família. Nós não podemos sair daqui hoje sem decidir que a nossa casa sirva a Deus. Nós precisamos preparar um ambiente espiritual dentro da nossa casa, com jejum, oração, com leitura bíblica. Lá em casa, queridos, nós tivemos uma experiência maravilhosa. Minha sobrinha estava internada e nós estávamos orando por ela. Aí na sexta-feira nós reunimos lá em casa e a Luciana chamou o Bernardo e falou: B, vamos orar pela Cecília, que ela está doente, ela está internada já tem alguns dias e nós vamos orar por ela. E o Bernardo falou: vamos orar, mãe. Eles se ajoelharam e o Bernardo fez uma oração: Senhor, tira a minha prima daquele hospital. Senhor, cura a minha prima agora. O Senhor pode curar a minha prima. Tira ela daquele hospital. A Luciana ficou admirada com a oração dele. Mas aquele clima ali ficou ali, e aí nós fomos dormir e deitamos. Quando foi no sábado, a minha irmã mandou uma mensagem pelo WhatsApp e disse, no caso hoje, isso foi ontem, ela falou: amanhã, no domingo, que é hoje, a Cecília terá alta amanhã. Aquilo nos surpreendeu e ficamos felizes. Mas o melhor vem agora, porque eu tenho uma outra sobrinha de 7 anos. E aí minha sobrinha virou e falou assim, chegou lá em casa, toda feliz, e falou assim: a minha irmã vem para casa amanhã. E o Bernardo falou: eu sei que ela vem para casa amanhã. E a minha sobrinha falou: como é que você sabe? Não falei isso para ninguém. E ele falou: porque eu orei por ela ontem. Queridos, são esses testemunhos que mantêm os nossos filhos na igreja. É essa experiência com Deus que mantém os nossos filhos para a igreja. Nós não podemos dizer mais, às vezes a gente não consegue pela nossa força, pela nossa palavra, pela nossa eloquência, mas nós conseguiremos no nome de Jesus de Nazaré. É o poder de Deus que fará que os nossos filhos caminhem com Jesus. E eu quero convidar você a ficar de pé essa noite. E nós vamos orar por isso. Nós vamos orar por isso. Gostaria que você fechasse seus olhos. Você chegou aqui essa noite, você chegou tão desanimado com relação à sua casa, à sua família. Você talvez nunca mais orou pelos seus filhos, nem pelas suas filhas, nem pelo seu marido, pela sua esposa. Mas quem sabe não seja o dia que o Senhor te trouxe aqui para ouvir esta palavra e te dizer: eu quero salvar, eu quero libertar, eu quero transformar. Enquanto você vai orando agora pela sua casa e pela sua família, eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor a voltar para os caminhos dele. O Senhor jamais e nunca te abandonou. Você está aqui, afastado dos caminhos do Senhor, saiu da igreja, mas o Senhor te trouxe aqui para ouvir esta palavra de que a salvação é urgente e ela serviu para você. Então você que está aqui quer entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu nunca entreguei a minha vida para Jesus. Pastor, eu sou de uma outra religião. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e nós queremos orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus ou você que quer voltar para os caminhos do Senhor, sai do seu lugar agora no nome de Jesus. E você vai sair daqui levando Jesus para a sua casa, para mudar a história da sua família. Você entrou aqui esta manhã, esta noite, precisando de salvação, precisando de uma bênção especial da parte de Deus para a sua casa. A salvação te alcança hoje.
Então você que está aqui, sai do seu lugar, nós queremos orar por você. Pastor, eu quero Jesus, vem correndo, vem correndo. Esse é o melhor convite que você tem. Está vindo uma primeira vida para Jesus. Você pode aplaudir mais forte ao nome dele? Glória a Deus. Venha, onde é que está a segunda vida para Jesus? Vem aqui. Chegou a noite de Jesus mudar a sua história. Chegou a noite de Jesus mudar a sua vida. Então você está aqui, venha. Quer voltar para os caminhos do Senhor? Ou quer voltar a aceitar a Jesus como Salvador? Chegou a noite especial de Deus para você. Venha, sai do seu lugar. Enquanto nós cantamos essa canção, nós estamos te esperando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos te aguardando ainda. Nós estamos te aguardando ainda, venha. Chegou a noite de você sair daqui com Jesus. Venha, nós queremos aguardar você ainda. Você está tentando se esconder, está tentando aí fugir do chamado de Deus para você, mas chegou a noite que Deus quer marcar a sua história. Chegou a noite que Deus quer marcar a sua vida. E você não pode sair daqui sem levar Jesus para sua casa. Então você está aqui ainda escondido, tentando se esconder. O Espírito Santo está ardendo no seu coração. Eu quero convidar, vem aqui, nós vamos orar por você. Pastor, eu já tentei algumas vezes, já bati algumas portas e nada dessas portas resolveram. Jesus te chama hoje. Jesus te convida hoje. É uma noite de Deus especial, de encontro com você, e você não pode sair daqui sem levar Jesus para sua casa. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção, e você tem essa oportunidade de vir. Em nome de Jesus, que você saia do seu lugar agora. Aceite a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Chegou a noite de Deus na sua vida.